o tema é Deus segundo o Espiritismo, né? Esse é um assunto que consta nas obras de Kardec e é por ele estudado, né? Então, evidentemente que toda vez que a gente vai estudar alguma coisa, essa alguma coisa é segundo algum ponto de vista, né? Então, toda vez que a gente apresenta uma ideia, pode ser uma ideia pessoal ou uma ideia baseada em alguma teoria, e essa teoria pode ser de diversas naturezas, né? Ela pode ser filosófica, científica, religiosa. Então, evidentemente, a gente vai tratar de Deus e esse entendimento que a gente vai procurar dar sobre Deus, como o próprio título diz, é Deus segundo o Espiritismo, né? Então, é a visão que o Espiritismo tem de Deus. Claro que nenhuma teoria ela consegue abranger tudo sobre um assunto, né? A gente costuma a dizer que, e aprender com os pensadores, com os bons pensadores, que por mais bela e profunda que seja uma teoria, ela sempre algo aproximado da verdade, né? Nenhuma teoria representa um esgotamento do assunto, né? Então, vai ser o tema Deus segundo o Espiritismo, então vai ser a perspectiva e o entendimento do Espiritismo sobre esse assunto. Claro que o Espiritismo ele não encerra o assunto, a gente vai ver, os próprios Espíritos deixam isso bem claro. Se nenhum assunto a gente pode dizer que ele pode ser estudado de forma definitiva e absoluta, sempre pode ser pesquisado mais, o que dirá então do tema dos temas, né? Do criador, do nosso, da nossa causa primeira e dessa inteligência suprema. Se um assunto qualquer ele tem a possibilidade de sempre se aprofundar, o que dirá de Deus, né? Então a gente vai ver que o Espiritismo tem essa noção, tanto a noção dos limites de uma teoria, quanto dos limites da teoria sobre o próprio Deus. Estudar Deus é sempre uma perspectiva daquilo que a gente tem possibilidade de entender sobre Deus, né? Não significa um estudo que completaria, como se a gente, ao estudar as obras de Kardec, entenderia Deus na sua completude. Evidentemente, não é assim, a gente vai ver um pouco disso. Mas antes de entrar propriamente no tema, e é evidente que, além de tudo que eu já falei, a nossa conversa aqui ela vai ser uma pequena parcela, um pequeno recorte sobre esse estudo também. Não há tempo e nem condições da gente abordar de uma maneira bem mais profunda, mas é o intuito de focar num ponto, apresentar uma ideia geral e, claro, convidar as pessoas que estudem mais o assunto. Esse caminho que eu vou levar aqui, eu vou procurar tentar mostrar de uma maneira mais genérica como que o Espiritismo vai estudar Deus. Porque entender como é que se chega no assunto Deus, no Espiritismo, às vezes é um assunto que não é tão entendido e discutido no meio espírita. É muito comum no meio espírita se estudar Deus, já que é um dos primeiros assuntos do Livro dos Espíritos, mas estudar a maneira como se chegou nisso e os diferenciais, o que o Espiritismo apresenta de diferente, de novo nesse entendimento, às vezes não é muito tratado. Então eu vou tentar mostrar um pouco disso. Então a gente vai fazer meio que uma, uma imersão. A gente vai começar falando de maneira genérica e depois a gente entra propriamente nos textos, alguns, evidentemente, algumas pinceladas nos textos de Kardec, né? Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu montei aqui um slide que vocês estão vendo, para mostrar também de uma maneira muito superficial e genérica. E por que que eu estou dizendo isso, né? Porque se a gente tiver aí pessoas especialistas no assunto assistindo, elas vão perceber, evidentemente, eu não vou entrar aqui nem nas complexidades e nem é, é, na, na, nos questionamentos que mais
mais difíceis sobre esse assunto, mas eu quero mostrar de uma maneira geral e simples como é que se dá o conhecimento, como é que a gente produz algum tipo de conhecimento, como é que a gente chega a conhecer alguma coisa, né? Claro que esse é um tema da filosofia muito rico, só para vocês terem uma ideia, é tão rico e complexo esse assunto que há correntes filosóficas que chegam ao ponto de dizer que o conhecimento não é possível, para a gente ver o quanto a, a mente humana ela é criativa e complexa, né? Mas a minha ideia não é entrar nessas discussões, né? A minha ideia é mostrar simplesmente uma coisa simples para a gente chegar em Kardec. Mas basicamente, eu coloquei aqui, a gente vai ter 5 pontos que vão fazer com que a gente consiga construir conhecimento. Os 3 primeiros, ali, imaginação, razão e observação, são faculdades próprias nossas, do ser humano, ou, falando em termos espíritas, do ser, do espírito, né? O espírito, ele tem a capacidade de imaginar, ele tem uma razão, ele tem pensamentos que buscam sentidos e a explicação lógica das coisas, e ele tem a capacidade da observação, né? A gente consegue conhecer as coisas, primeiramente, através dessas faculdades, né? Então, aqui eu citei alguns exemplos, mas é claro que não significa quando eu digo que, por exemplo, ali na parte da imaginação, vejam que eu citei o exemplo dos mitos, né? A mitologia, evidentemente, ela tem um componente muito forte da imaginação, mas é claro que ela também envolve outras faculdades, a própria observação, né? Não é que uma seja isolada da outra, elas interagem, tá? Isso é importante de dizer. Mas eu procurei aqui só salientar a característica, digamos, mais forte de cada exemplo. Então a gente tem, por exemplo, as mitologias, né? As tentativas de explicar a criação do mundo, explicar a natureza que o ser humano fez antes de fazer propriamente filosofia, né? Ela está muito ligada à ideia de o ser humano, ao ver os efeitos da natureza, então aqui está o componente observação, né? Ele via a natureza acontecendo ao seu redor e ele tentou elaborar, através da imaginação, explicações para isso, através de mitologias, né? Através de histórias, pequenas histórias que tentam explicar. E a gente tem diversas mitologias como uma tentativa de explicação para as coisas, né? Talvez o mais conhecido no Ocidente seja a própria Gênesis da Bíblia, que é uma tentativa de explicar a criação do mundo, do universo, né? Então, é uma das maneiras que a gente tem. A imaginação, ela tem um papel fundamental na nossa criação de conhecimento, criação de teoria, né? E, evidentemente, que a razão tem também um grande papel nisso. A gente vai ver que isso é um dos elementos mais fortes da filosofia, que é a gente usar essa faculdade, esse pensamento, que é a tentativa de explicar as coisas, dar sentido para as coisas, entender como é que as coisas funcionam, entender como é que as coisas são criadas, causadas, como é que é a relação entre os eventos da natureza ou as coisas que estão à nossa volta, né? Então, o raciocínio ele tem também um elemento muito forte na construção do conhecimento. A gente tem um exemplo disso aí desde o surgimento da filosofia, quem estuda sabe, que é o ser humano usando a razão, e claro que ele também usa a observação e também usa a imaginação, por isso que eu lembrei no início que elas sempre estão interligadas, mas claro que o ponto mais marcante da filosofia é o uso da razão. Então a gente usa a razão para tentar entender e explicar as coisas, né? E também a gente usa a observação, que são, no nosso caso, os nossos sentidos, né? O ser humano, através dos seus sentidos, ele consegue observar e sentir as coisas, e a partir daí, também, ao observar, ele vai usando a razão e a imaginação para fazer conhecimento, fazer teoria e explicar as coisas, né?
desde de um objeto mais simples até um conjunto de coisas mais complexas. Por exemplo, ali eu coloquei o exemplo da ciência, lembrando